Eu finalizei recentemente essa leitura, A Vida Invisível de Ed La Rue, e quero contar pra vocês como foi essa experiência. Bora lá conferir. Olá pessoal, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Diário de Leitura S2. O vídeo de hoje é uma resenha desse livro maravilhoso que eu li, A Vida Invisível de Ed La Rue. A minha primeira experiência com a autora Vi Schwab, com a escrita dela, e eu gostei bastante. E eu quero contar pra vocês aqui nesse vídeo como foi essa experiência. Eu vou contar um pouquinho da história sem spoiler, porque aqui neste canal a gente não conta spoiler. E depois eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência aí com essa leitura, né? O que eu achei dos personagens, o que eu achei da história em geral. E pretendo não me demorar muito pra esse vídeo não ficar muito longo. Quero só dar uma ideia pra vocês mesmo como que é a história, pra vocês comprarem esse livro e lerem logo. Então, antes de começar, eu queria dar boas-vindas aos novos inscritos neste canal. Tem chegado muita gente por esses dias, sejam bem-vindos, maratona os vídeos à vontade. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, já dá like no vídeo também, porque assim o YouTube libera meu vídeo aí pra mais pessoas e mais gente chega no canal. Então vamos lá pra conhecer essa história. Essa história é sensacional. Aqui a gente vai conhecer a vida da Adeline, né, que é o nome da Ed La Rue. Ela vive na França em 1714. Ela mora lá com os pais, né, com a mãe e com o pai dela, e lá ela tem uma amiga, né, uma senhora que é amiga dela. Então ela é uma jovem normal, ela tem 20 e poucos anos, e ela é uma jovem normal, cheia de sonhos, e vive a vida dela lá tranquila. Essa amiga dela, ela tá sempre dando conselhos pra ela, falando sobre Deus, sobre coisas místicas, e ensina a Adeline a fazer pedidos pros deuses, porque eles acreditam nessas coisas. E ela sempre alerta a Adeline a não fazer pedidos aos deuses da noite, né, ou durante a noite, porque eles são ruins, e ela dá sempre esse alerta pra ela. A Adeline é uma jovem muito forte, né, sonhadora, e ela não quer se prender a ninguém, ela não quer casar, ela tem sonhos aí de desbravar o mundo, né, de conhecer novos lugares, então ela vai contra aí o padrão da mulher na sociedade da época. Mas chega um momento que a Adeline é o quê? Ela é obrigada a casar com um jovem, né, os pais dela já arrumaram tudo, e ela é obrigada a casar, e ela não quer casar de jeito nenhum. Ela fica desesperada porque ela não quer casar, e no momento de desespero, a Adeline vai o quê? Ela vai fazer um pacto com o deus da escuridão. Acontece então tudo muito no impulso, né? Ela invoca um deus lá, quando ela vê já é a noite, então ela invocou o deus errado, e ela não explica muito bem pra ele o que ela quer. Ela fala que ela quer liberdade, que ela quer conhecer coisas novas, e ela fala que ela não quer pertencer a ninguém além dela mesma. Então esse deus da escuridão, que já não é uma flor que se cheire, leva tudo ao contrário e faz uma confusão lá, e faz esse pacto aí horrendo com a Adeline, e ela se dá mal nessa história toda. E pra Adeline conseguir tudo que ela pediu pro deus, né, em troca, as pessoas não vão se lembrar dela. E ela não sabe muito bem como é que funciona, ela só quer não casar. Ela só quer não ser obrigada a casar naquele momento. Então ela não tem muito tempo pra pensar nas consequências, né, sei lá, nas regras do pacto, né, vamos dizer assim. E ela concorda com o pacto lá com Deus, e as pessoas não se lembram mesmo dela. As pessoas que ela já conheciam não se lembram mais dela, e as pessoas que ela passa a conhecer também, quando ela foge do campo de visão das pessoas, ela já se torna uma desconhecida pra elas. E a forma como você vai vendo a personagem descobrir essas coisas é bem agoniante também, você sofre junto com a personagem. E eu gostei bastante, porque eu gosto de me emocionar com os personagens, e a autora soube trazer muito bem essa emoção pro livro. E por conta dessa confusão toda, a Ed vai viver mais de 200 anos assim, sendo esquecida, né, se reinventando todos os dias, tentando fazer parte, né, da vida de algumas pessoas que ela conhece aí no mundo afora, todos os dias, né, de uma forma diferente. E ela vai se adaptando a essa nova vida dela, pra ela se alimentar, pra ela ter um lugar pra dormir, né, pra ela conviver com algumas pessoas que ela pega algum afeto com a pessoa. E isso também é muito interessante. A forma como ela descobre que ela pode roubar pra comer, pra se vestir, é bem interessante, assim, todo esse universo aí que ela vai descobrindo no decorrer da história, e a gente vai descobrindo junto com ela. Eu não vou contar muitos detalhes sobre essas descobertas aí da Adeline, porque eu quero que vocês tenham também essa surpresa que eu tive ao ler a história, né, porque tudo seria spoiler. Eu só vou avisar uma coisa pra vocês: esse deus da escuridão, ele não desaparece da história. Ele aparece no momento do pacto, e depois ele vai aparecendo em alguns pontos da história, e a gente vai conhecer aí esse deus da escuridão, e a gente vai descobrindo aí, né, esse relacionamento que vai acontecer entre os dois, né, como que eles vão conviver depois disso tudo, de todo esse mal entendido, né, que gerou tanto sofrimento aí pra Adeline. E é bem interessante também essa parte. Eu acho que todo esse livro tem coisas super interessantes, gente, vale muito a pena mesmo a leitura. A Adeline então segue assim mais de 200 anos, né, sendo
sendo esquecida e reaprendendo, aprendendo a conviver com esse pacto, né, com essas consequências do pacto. E ela conhece muitas coisas também. Ela é muito ligada à arte, então ela viaja para vários países e ela tá sempre conhecendo artistas e tá sempre falando sobre obras, né, de arte. Eu achei também bem interessante essa parte, né, porque a gente vai conhecendo outras coisas também, coisas ligadas à arte. Ela é muito ligada à arte mesmo, a tudo que envolve, né, esse universo da arte aí, ela é ligada. E a autora vai trazendo um pouquinho desse universo aí pro leitor. E um certo dia, né, depois de 200 anos, mais de 200 anos que ela tá vivendo aí nessa situação, ela fica às vezes triste, né, com a situação, porque deve ser horrível, né, você não ser lembrada por ninguém. Ela entra num sebo e acontece uma situação lá que o rapaz, ela volta nesse sebo um tempo depois, e o rapaz, ele fala, eu me lembro de você. Então ela fica atordoada, assim, você também fica atordoado. Todo mundo já sabe que isso vai acontecer na história em um determinado momento, e a gente fica ansiosa para que isso aconteça logo e fica tentando identificar quando que isso vai acontecer. E quando chega nessa cena é super interessante porque a Adeline, ela fica assim surpresa, ela fica, será que tem uma falha nesse pacto? Será que o Deus que fez o pacto com ela tá libertando ela desse pacto, né? Ou será que por que só esse rapaz lembra dela e ninguém mais lembra dela? Então ela fica muito intrigada com toda essa situação. Mas a história desse rapaz também é cheia de mistério, né? Aí a gente vai passar o quê? A conhecer a vida desse rapaz. Quem é esse rapaz, né? De onde ele veio? Qual é a história dele também? Ele também tem uma história bem intrigante também por trás. A gente vai compreender então depois por que só ele que se lembra da Ed. Depois da parte que ela encontra esse rapaz, muita coisa começa a acontecer e você vai ficando mais instigado ainda pra ler, né? E o final desse livro, gente, é simplesmente surpreendente. Pelo menos pra mim foi surpreendente, assim, eu gostei muito. Achei super bem bolado mesmo pela autora e gostei muito de como ela colocou os detalhes todos no final. No início a leitura é um pouco devagar, sim. Eu acho que é muito detalhe que a autora lança aí pro leitor. E o fato da autora ficar intercalando entre o passado e o presente, eu acho que isso também torna a leitura um pouco mais lenta, né? Tinha a parte que a gente estava em 2014, que estava tudo acontecendo no presente, né? Porque 2014 é o ano presente na história. E a autora passava lá pra 1700 e pouco, de novo 1800 e pouco, pra gente conhecer como é que a Adeline tava se virando, como é que ela tava se adaptando lá ao pacto. E eu, não, mas eu quero conhecer, eu quero saber disso daqui agora. Então eu ficava bem ansiosa pra voltar logo, pra terminar logo aquele capítulo, pra voltar logo pro presente, pra eu saber um pouquinho mais quem era esse rapaz, o que tava acontecendo com a Adeline aqui no presente. Mas isso não atrapalhou na leitura, eu achei que foi super fluida, apesar de ser um pouco lenta, mas foi fluida também. Espero que vocês tenham me entendendo. A autora também fala sobre vários acontecimentos históricos, né, já que a Adeline, ela passa de 1714 na França até 2014 e ela viaja aí o mundo inteiro, então ela fala de alguns acontecimentos históricos, não são tantos assim também, mas a gente consegue identificar alguns e eu achei isso muito bacana. Eu dei 4 estrelas pra esse livro porque ele me prendeu desde o início até o final, mesmo com a lentidão, né, lá no início, eu me prendi muito na história, eu me identifiquei com o personagem, eu me conectei com os personagens, né, eu me envolvi com a trama, com a Adeline, com o sofrimento dela nessa descoberta toda aí de como conviver com esse pacto, todo esse sofrimento que ela carregava de ser esquecida pelas pessoas. Então eu me envolvi com todo o universo da história e eu achei isso super bacana. Eu gostei muito mesmo da escrita da autora. É a primeira experiência que eu tive com a escrita dela e eu gostei muito. Então isso também contribuiu, né, pra minha nota 4. A escrita da autora, a conexão com os personagens, a história ter sido interessante desde o início já, né? Você já começa já impactada pela história logo desde o início. Você quer continuar a leitura pra saber o que vem depois de cada página. Eu acho isso super bacana no livro. E a Adeline, né, gente, não tem como não sofrer com essa criatura, porque, meu Deus do céu, como essa bichinha sofreu, gente, tadinha da Adeline. Ela sofre muito e você se compadece dela, né, porque não tem como, né, a gente tem coração, então a gente se compadece dos personagens. Eu me apaixonei mesmo por esse livro. Eu espero que vocês possam ler esse livro também pra ter a mesma experiência que eu tive, assim, é super bacana mesmo. Leiam e tirem as conclusões de vocês. Eu vou deixar o link do livro, então, na descrição do vídeo pra vocês comprarem lá na Amazon utilizando o meu link. Podem utilizar o link pra comprar outras coisas também, que eu não me importo, eu vou gostar bastante. Se você for ler o livro influenciada por mim, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de saber. E muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.